Veio da glória o Salvador, veio da glória o Redentor. Antiga profecia prediz ele virá ao mundo ingrato, seu reino restaurar na plenitude do tempo. Então, em forma humana ele nasceu, e assim por toda parte a nova ecoou. Na estrebaria o Rei dos Reis chegou. Veio da glória, veio da glória, veio da glória, veio da glória, Cristo Senhor. Veio da glória com grande amor, assim por toda parte a nova ecoou. Veio da glória o nosso Salvador. Veio da glória, veio da glória o Salvador. Bom dia aos irmãos, vamos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua santa presença. Te pedimos, ó Deus, a Tua orientação, Senhor, para entendermos a Tua palavra lida, a Tua palavra cantada, a Tua palavra exposta, ó Deus, nesta manhã. Te pedimos que o Senhor nos fale fortemente aos nossos corações. Esteja abençoando a cada participante deste culto, Senhor. Abençoando a cada lar participante deste culto. Esteja, ó Deus, fazendo a Tua vontade em nossas vidas, Senhor. Receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Nós oramos agradecidos com o perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Senhor.
Vamos ler Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Amém. Vamos orar, vamos interceder uns pelos outros. Ore aí também no seu lar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua presença, Senhor, agora para buscar a Ti através das nossas orações. Para colocar, ó Deus, as nossas vidas, os nossos anseios perante o Teu santo altar. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, cuidando, restaurando a saúde, Senhor, daquelas pessoas que se encontram enfermas, Senhor. Esteja, ó Deus, com o Léo, Senhor, com a Antônia. Esteja, Senhor, restaurando a saúde do irmão Feliciano, Senhor, cuidando de cada um deles. Esteja também, ó Deus, com as amigas da Letícia, Senhor, cuidando dos problemas que elas têm, Senhor, que elas possuem. Te pedimos, Senhor, pela vida da irmã Letícia no seu trabalho, pela vida de todos nós, os nossos trabalhos, aqueles que estão começando empreendimentos. Esteja abençoando, ó Deus, aqueles que têm passado por momentos difíceis. Abra novas portas, novas oportunidades, Senhor, para que tenham o seu sustento, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando espiritualmente a vida da Tua igreja, a vida do Teu povo, Senhor. Despertando aqueles, ó Deus, que se encontram desanimados, cansados, Senhor, com fardos, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor não dá fardo maior do que nós podemos carregar, Senhor. Então nós te pedimos, Senhor, auxilie a cada um desses nossos, Senhor, dos nossos irmãos. Ó Deus, te pedimos, Senhor, continue com a Tua igreja, Senhor, abençoando os nossos líderes, Senhor, abençoando o pastor Valdomiro, abençoando, ó Deus, os líderes batistas, os líderes de outras denominações que pregam a Tua palavra, que vivem a Tua palavra, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja com os casais, com as famílias da nossa igreja, Senhor, cuidando, Senhor, de cada lar, com as crianças, com os adolescentes, Senhor, com os idosos, cuidando de cada um deles. Ó Deus, te pedimos que o Senhor continue a nos abençoar, a nos guardar, Senhor. Que o Senhor esteja também consolando aqueles nossos irmãos que perderam entes queridos, aqueles nossos irmãos que estão enfermos, que estão necessitando, ó Deus, de oração, de súplica, de um milagre, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, intervenha nessas vidas, Senhor. Ó Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos permitido passar nesse ano. Senhor, com certeza foi um ano difícil, mas um ano que nos aproximamos mais de Ti, Senhor. Que vimos o quanto somos dependentes de Ti, Senhor,
da tua graça, do teu amor e principalmente da tua misericórdia. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Continue a nos falar através deste culto. Essa é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Nascimento especial, algo sobrenatural. Como pôde ser assim? Deus veio do céu pra mim, sua glória então deixou. Como o homem se tornou, cantem glórias ao Senhor. Nasceu Salvador. Vamos ler a palavra de Deus, Atos capítulo 8, de 4 a 8. Essa é a mensagem, é o texto que a gente vai ouvir ou expor a mensagem desta manhã. Atos 8, de 4 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. E, descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Amém. Havia grande alegria naquela cidade. Queridos irmãos, nesta manhã, através desse texto lido, nós vamos ver que a perseguição à igreja faz aquilo que o vento faz com a semente, ou seja, espalha e aumenta a colheita. A palavra traduzida aqui por disperso ou diaspeiro significa espalhar sementes. Os cristãos em Jerusalém eram as sementes de Deus e a perseguição foi usada por Deus para plantar esses cristãos em um novo solo, em um novo terreno, para que eles pudessem dar frutos. Em Mateus 13, 37 e 38, diz assim: E ele respondendo disse-lhes:
O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Então alguns cristãos foram espalhados em toda a Judéia e Samaria, enquanto outros foram levados até para campos mais distantes. Nós podemos ver isso lá em Atos 11, 19 e 20, que diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens chíprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus Cristo. Os samaritanos, eles eram um povo mestiço. Isso se dava por conta da miscigenação dos judeus com os gentios. Eles tiveram origem quando os assírios capturaram Israel, isso lá nas 10 tribos, 10 das 12 tribos, em 732 a.C. Então eles deportaram muitos do povo e também trouxeram uma mistura de povos e também de culturas diferentes. Mas é importante a gente perceber e reparar que os samaritanos, eles possuíam seu próprio templo, sacerdócio, e eles também se opunham abertamente a qualquer confraternização com os judeus. Isso era bilateral, não era unilateral. Em João 4, 9 está escrito: Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí completa: porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Irmãos, não há nada na Escritura que leva a crer que Deus permitiu essa perseguição porque o povo de Deus estava sendo negligente e teve de ser forçado a deixar de Jerusalém. Muito pelo contrário, o fato de Saulo perseguir os cristãos, mesmo porque ele ia até em cidades estranhas, como nós vimos no domingo passado, indica que o testemunho estava dando frutos, inclusive fora de Jerusalém. Era um testemunho eficaz da palavra e também da vida da igreja. A igreja vivia esse testemunho, a igreja crescia, ela tinha comunhão, ela tinha o poder do Espírito Santo com ela, por ela, ajudando com que a igreja fizesse ali a sua missão. Como também não foi nada negligente os apóstolos por permanecerem, afinal, a coragem deles, a devoção ao poder, cumprirem o dever que estava proposto para eles, é coisa que nós devemos admirar, mesmo porque alguém precisava cuidar daquela igreja. Havia uma igreja ali, necessitava do cuidado. Nós temos visto muitos testemunhos de missionários, principalmente em países que são perseguidos, e a perseguição é intensa. Eles relatam que enquanto não são formados líderes locais para cuidarem daquelas igrejas, eles não saem. As igrejas plantadas, eles continuam lá, ainda que haja riscos, porque eles precisam alimentar aquela igreja, edificar aquela igreja e treinar líderes para que a igreja desenvolva. Então esse também foi o caso dos apóstolos. Mas aqui, voltando à dispersão, voltando àqueles que foram espalhados, é possível que por causa do testemunho e da morte de Estevão, a perseguição tenha se concentrado mais nos judeus helenistas que nos judeus nativos. Era mais fácil Saulo e seus seguidores ou ajudantes identificarem os cristãos helenistas, uma vez que os cristãos, os judeus nativos, eles ainda eram muito ligados à sinagoga, eram muito ligados ao templo e também ao judaísmo. Por exemplo, Pedro, lá em Atos 10, 9 e 16, ele ainda guardava as leis de restrição alimentar quando Deus chamou ele para evangelizar Cornélio. Diz assim, Atos 10, de 9 a 16. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro
ao terraço para orar. Quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, e feras, e répteis da terra, e as aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou-se a recolher ao céu. Vejam como eles ainda tinham arraigadas as tradições judaicas. Isso também acontecia com o templo, isso também acontecia nas tradições que cada um deles tinham. A perseguição aos cristãos fazia com que eles se destacassem, principalmente os helenistas, e fez com que destacasse também um homem precioso para espalhar a semente, que foi Filipe. Filipe, ele foi escolhido como diácono, lá em Atos 6:5, diz assim: Este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, mas como Estevão, Filipe também cresceu, também desenvolveu dentro do seu ministério, ele se tornou um grande evangelista, ele não ficou preso àquela missão que originalmente eles foram chamados. Lá em Atos 21:8 diz assim: E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Então Deus os dirigiu para que eles evangelizassem Samaria, região que até então era proibida aos apóstolos. Nós podemos ver lá em Mateus 10:5 e 6, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide adiante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vai lembrar que tanto João Batista quanto Jesus, eles ministraram ali em Samaria. Isso está lá em João 3:23 e capítulo 4, a partir do verso 1. Então, sendo assim, Filipe, na verdade, ele deu continuação à obra iniciada por eles, e uma continuação com qualidade, com eficácia. Nós temos a mania aí de querer levar os créditos pelas coisas que a gente idealiza quando a gente inicia uma obra missionária, quando a gente inicia uma plantação de igreja ou qualquer projeto voltado para a igreja, voltado para a obra do Senhor. E quando os outros vão dar continuidade, a gente fica com aquela visão como se aquilo ainda nos pertencesse. É um erro grave, assim como também é um erro grave aqueles que não querem pegar determinado trabalho porque já está em andamento, porque foi outra pessoa que começou. Mas Filipe demonstra bem o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Em João 4:36 a 38, ele vivia exatamente isso aqui. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Então Filipe fazia isso, ele ia lá e trabalhava de acordo com o que Deus mandava. Filipe semeava, Filipe pregava, testemunhava. O verbo pregar em Atos capítulo 8:4 significa pregar o evangelho, evangelizar. E interessante que no verbo anunciar, lá em Atos 8:5, significa pregoar como arauto. Então Filipe era um arauto comissionado por Deus para transmitir a mensagem de Deus ao povo da Samaria. E rejeitar esse mensageiro seria rejeitar aquele que está por trás da mensagem.
Se rebelar contra a mensagem significava se rebelar contra a autoridade que estava por trás do arauto, ou seja, se rebelar contra a autoridade de Deus. E sobre isso, nós todos devemos ficar alertas, principalmente quando aqueles que, se você ainda não tem o Senhor como Salvador da sua vida, se você não tem Jesus como Senhor da sua vida, a maneira como as pessoas respondem ao mensageiro de Deus é um assunto que deve ser levado muito a sério. Filipe não apenas anunciou a palavra de Deus, mas também demonstrou o poder de Deus. Ele realizava milagres. Até então, nós já vimos isso também anteriormente, os milagres eram limitados aos apóstolos. Nós já vimos na mensagem quando falamos isso sobre Estevão, mas não apenas Estevão, que nós comentamos, mas também Filipe realizava sinais e prodígios pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Mas o mais importante aqui é a palavra de Deus. Ao ver os milagres, o povo deu ouvidos e começou a crer na palavra que era dita. Então o povo foi começando a ser salvo. Ninguém, absolutamente ninguém, jamais foi salvo apenas por causa dos milagres. Olha aí, João 2, 23 a 25 diz assim: estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Eles viam os sinais e criam no nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. João 12, 37 a 41 diz assim: e ainda tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os curo. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Então era assim que o povo agia. Eles viam os milagres e através desses milagres eles prestavam atenção na mensagem de Filipe, e a palavra que Filipe pregava era que salvava. A palavra que Filipe pregava, a doutrina dos apóstolos, aquilo que Jesus tinha deixado com eles, Filipe pregava da ressurreição, pregava sobre a salvação. E aí as pessoas ouviam e criam. Finalizando, queridos irmãos, a grande perseguição, combinada com a pregação do Evangelho, ela resultou em uma combinação muito importante, que é a alegria. Alegria. Tanto esse Evangelho de Lucas, quanto no de Atos, Lucas ele enfatiza a alegria na salvação. Lucas 2:10 diz assim: e o anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Nós vimos aí, estivemos participando, cultuando a Deus em vários cultos de Natal, participando de várias festas natalinas em comemoração à vinda de Jesus como homem. E esse é um texto que foi muito lido. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Ele também fala em 15, 7 e 10. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então traz alegria. A alegria no céu quando o pecador se converte dos seus pecados. Lucas 24:52. E adorando, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Atos 8:8 e 13:52. Os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Atos 15:3. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando
a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. E foi exatamente isso que aconteceu com os samaritanos. Eles ouviram o evangelho, creram, ficando libertos das aflições físicas, da possessão demoníaca que existia ali. E acima de tudo, o principal, foram libertos de seus pecados. Não é de admirar que havia grande alegria naquele povo, que eles estavam muito felizes. Quando não estamos em pecado, a nossa vida ela é mais leve, ela é mais suave, ela é mais feliz. Deixa de ser aquela vida amarga, aquela vida tensa, aquela vida de preocupação, mas passa a ser uma vida onde o fardo é leve. Jesus promete isso pra gente. Então há alegria no coração de quem conhece a Jesus. Quando não estamos em pecado, ainda que estejamos cheios de problemas, a nossa vida ela é mais alegre, é uma vida mais suave. Você que tem Jesus na sua vida, nós comemoramos o nascimento dele. Quando ele veio aqui, ele trouxe alegria aos pastores. Nós que temos Jesus como nosso Salvador, temos essa alegria de ter a salvação em Cristo Jesus. Mas você que não tem Jesus na sua vida, você que ainda não aceitou Jesus, quando ele veio aqui, além da alegria que ele trouxe, mas algo muito importante, não havia lugar para Jesus. Tinha um recenseamento, José e Maria procurando um local para ele nascer, e não havia lugar para o nascimento de Jesus. Também, hoje, em muitos corações, não há lugar para Jesus. Até pessoas que já passaram por igrejas, pessoas que se disseram salvas, e nós vimos aí colecionando latas e latas de cerveja, porque o Natal, para eles, não tem espaço para Jesus, mas espaço para comemorações, para comidas, para bebidas. Não há espaço para Jesus. Como está a sua vida? Há no seu coração espaço para Jesus, espaço para preencher você de alegria, para preencher você de esperança, de fé, e principalmente para libertar você dos seus pecados e trazer salvação na sua vida? O seu coração ele está muito ocupado, que não cabe Jesus na vida dele, na sua vida. O Evangelho, ele não é só para os que estão na igreja hoje, mas é principalmente para aqueles que estão fora da igreja, para aqueles que precisam ouvir de Cristo. E talvez seja o seu caso nessa manhã. Talvez você queira dar espaço para Jesus no seu coração, principalmente para que essa barreira que há entre você e Jesus Cristo ela seja rompida. Essa barreira que há entre você e Deus, esse vão, esse espaço enorme que há entre você e Deus. Que o Espírito Santo esteja te ajudando a ultrapassar esse vão. Assim como também o Evangelho ultrapassou o território judeu, indo para Samaria, onde o povo era uma mescla de judeus e gentios. Em sua graça, Deus construiu uma ponte entre dois povos afastados e tornou os cristãos em um só corpo. Pessoas que eram inimigas, pessoas que detestavam umas às outras, que davam a volta, o povo fala volta ao largo, que dava a volta para não passar perto, para não se comunicar, para não pisar no mesmo solo. Deus uniu essas pessoas através do Evangelho, e muito em breve ele estenderia essa ponte aos gentios, fazendo com que eles também fizessem parte dessa comunhão. Irmãos, ainda hoje nós precisamos de construtores de pontes, como foi Filipe. Homens e mulheres que levem o Evangelho a territórios inexplorados. Esse território inexplorado não é você levar lá para o meio da Amazônia, para o meio do deserto. É para você levar onde o Evangelho não está. Na boca de fumo, na prostituição, na Umbanda, seja qualquer religião que não siga a Cristo. Esses são os territórios inexplorados. São nesses territórios que nós devemos levar a palavra do Senhor.
Então nós somos desafiados a romper com esses preconceitos, como havia entre eles, de não falar de Jesus para os samaritanos, de não falar de Jesus para os gentios, porque eles consideravam que Jesus era apenas deles. O amor ao próximo estava longe, a inimizade, o rancor, o ódio era muito forte, mas Jesus, através do seu sacrifício na cruz, através do Espírito Santo, rompeu essa barreira e eles fizeram comunhão. Então que nós possamos ter mais homens e mulheres construtores de pontes, como foi Filipe, levando o Evangelho a lugares inexplorados, que ousem desafiar preconceitos de longa data. A palavra de Deus diz, por todo o mundo, a toda a criatura. Essa ainda é a grande comissão de Deus para cada um de nós, para mim, para você, que nós possamos fazer isso, semear a boa semente nos corações de toda criatura, e com certeza a colheita será farta, a coroa da vida estará com aqueles que persistirem. Então vamos fazer a nossa parte. Se você entregou a sua vida para Jesus hoje, entre em contato com a gente, deixe aí um recado para a gente vai te receber com maior alegria, com maior prazer. E você que é crente, que aceita esse desafio de falar de Jesus sem preconceito, falar do amor de Jesus. E quando a gente fala de preconceito, a gente está falando assim, que você tem que levar o Evangelho a todas as pessoas. Não dizer para todas as pessoas que elas estão levando uma vida correta. Isso é diferente. Porque uma vida de pecado, uma vida que desagrada a Deus, é abominável para o Senhor o pecado. Ele ira contra o pecado, mas ele não tem esse mesmo sentimento em relação ao pecador. Tanto é que deu seu único filho para morrer em favor deles. Então é necessário que a gente pregue com amor, com respeito, com cuidado e realmente amando ao nosso próximo como a nós mesmos e cumprindo, pregando a todos os povos, por todo o mundo, a toda criatura. Que Deus esteja abençoando a cada um de nós, que nós possamos ser como Filipe, que você que não é crente possa ser como o povo de Samaria, que recebeu a salvação e teve e havia ali grande alegria. Que sejamos alegres na presença do Senhor, com a presença do Santo Espírito nos nossos corações. Amém? Nós estamos encerrando o nosso culto desta manhã, agradecendo a participação de cada um de vocês. Temos um convite especial. Nós teremos a nossa virada de ano novo, o culto da vigília, que ele é chamado assim, será do dia 31 para o dia 1º, dia 31, às 22 horas, na Igreja Batista Vida e Paz. Então, nós não sabemos se a lista estará preenchida, se não, mas se você tiver interesse, já nos procure para que a gente possa ir providenciando para esse culto especial, um culto onde nós vamos agradecer pelas bênçãos recebidas nesse ano, apesar de ter sido um ano difícil. Nós vamos agradecer pelas bênçãos, agradecer pelo livramento. Nós vamos orar, pedir para que Ele abençoe as pessoas que sofreram percas, pessoas que adoeceram, pessoas que tiveram o seu emprego perdido. Nós vamos nos confraternizar, lembrando que Deus é o Senhor. Ele é o Senhor da história, Ele é soberano. Ele é quem comanda a vida de todos nós. Nós possamos descansar o nosso coração dele e participar do culto. Nós também temos culto hoje à noite, às 19 horas, culto presencial e também transmitido pelo Facebook. Todos os nossos cultos estão sendo transmitidos pelo Facebook, então você está convidado a participar. Os itens da cesta básica, se você não doou, pode procurar o irmão Weber, procurar um de nós, ou procure um de nós, que nós podemos te orientar como ajudar. Muitas pessoas estão necessitando, final de ano, gostam, assim, não é nem a questão de gostar, mas necessitam de ter a sua comida, e se puder ter em abundância, melhor ainda. Então depende de cada um de nós ajudar, cooperar. Que Deus esteja abençoando o seu domingo, que tenhamos aí uma semana muito abençoada, um restante de ano na presença do Senhor, e um ano novo que nós cremos, que devemos confiar, colocar a nossa confiança
no Senhor e descansar nele. Os planos nós podemos fazer, mas o executar é de Deus. Vamos colocar a nossa vida nas mãos dele para que ele nos mostre o plano que ele tem para as nossas vidas e assim nós seremos bem-sucedidos. Fiquem com Deus. Um grande abraço a cada um de vocês. Ó noite santa de estrelas fulgurantes, ó linda noite em que o Cristo nasceu. Estava o mundo pecador errante, até que o Cristo na terra apareceu. As almas vivem nova esperança, em clara aurora a nova luz se ergueu. Ajoelhai, ouvi a voz dos anjos, Natal. Os corações alegres nos curvamos aqui no berço de Cristo Jesus. Os magos também do Oriente chegam, guiados por uma estrela de luz. O grande rei nascido tão pobremente, eterno amigo, vindo nos revelar